Chico César brincando a chegada nas águas do São Francisco na Paraíba. Esse paraibano que leva o nome da nossa Paraíba em todo o Brasil é Chico César. E atenção, Monteiro! Atenção, moçada! Com as mãos para o alto, passando a energia positiva. Vamos preparar para receber Ela que será sempre a nossa presidente da República. ela, uma mulher guerreira. Ela que trabalhou para a construção da transposição. Ela que está ao lado de Ricardo Coutinho. Está ao lado do nosso presidente Lula. A nossa presidenta Dilma! Dilma! Dilma Rousseff! Fala, presidenta! Boa tarde! Boa tarde! Nessa tarde linda da inauguração popular da transposição do Velho Chico. Boa tarde às mulheres aqui presentes. Boa tarde aos nossos companheiros aqui presentes. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, junto com o nosso presidente Lula e também com esse guerreiro que é o nosso governador Ricardo Coutinho. Cumprimento a todos os senadores, deputados, autoridades e sei que em nome de todo esse palanque nós cumprimentamos vocês. Dirijo a vocês o meu muito obrigado para estar aqui junto com vocês nessa inauguração. Hoje, o Rio São Francisco está nos ajudando a lavar a alma do povo brasileiro. Aqui em Monteiro, nós estamos mostrando que o Rio São Francisco chegou aqui porque nós, tanto o presidente Lula, que teve a ideia, que porque é daqui do Nordeste, porque sabe o valor da água para cada um nordestino, homem ou mulher, criança, bebê, ele sabia na carne esse valor. E por causa disso, foi o primeiro presidente a de fato ver que o Nordeste precisava da água para se desenvolver. E se determinou, porque é preciso determinar-se, é preciso que a pessoa decida, tome medidas, supere desafios, dificuldades. E nós tivemos dificuldades nesse caminho. Mas o presidente Lula deixou um projeto pronto
dizerem que uma obra de transposição do tamanho dessa podia ser feita, podia ser resolvida em 6 meses. Esses que deram o golpe, baseado numa mentira, numa inverdade, que fizeram o impeachment, um impeachment sem crime de responsabilidade. Até as pedras desse país sabem que eu nunca cometi nenhum crime e que eles deram esse golpe para tirar os direitos que nós demos durante os nossos governos. Nós, quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003, nós interrompemos um processo de retirada de direitos, privatizações, interrompemos os projetos de redução de programas sociais que eram para poucos. Agora, em 2016, tentam completar esse projeto neoliberal, que aumenta a desigualdade da nossa população, quando nós, contra a corrente do mundo, reduzimos a desigualdade. A foto era aquela que você falou, eu não fiz. E era importante para reduzir a desigualdade do país fazer a transposição das águas do São Francisco. Não é um projeto qualquer. Eu queria dizer para vocês que a cara de pau é a mesma da mentira feita no meu impeachment. É a mentira que a transposição foi feita por eles. Uma obra não é só um canal. Trazer a água do São Francisco para o Nordeste precisa que a gente levante a água lá de baixo do São Francisco, eleve essa água por estações elevatórias, às vezes 92 andares, somando as 6 estações do eixo que chega aqui na Paraíba, dá 92 andares. Quem já viu um prédio de 92 andares ser construído em 6 meses? Ninguém. Porque não constrói, porque é mentira. Então, essa é uma obra que estava praticamente concluída quando eu saí do governo. Mas não basta fazer essa obra, não. Nós tínhamos um compromisso. Qual era o compromisso? Nós queremos que a água chegue na casa das pessoas, atenda as pessoas naquilo que é o princípio da vida, que é água. Para isso, é preciso criar todo um sistema que leve a água até cada um de vocês. Eu tenho muito orgulho de ter deixado todos esses projetos prontos, muitos em andamento. Eu estava aqui conversando com esse guerreiro
que é o governador Coutinho, e ele disse para mim que Campina Grande vai, por essa chegada da transposição, abastecer uma população de 1 milhão. Os primeiros 1 milhão dos 12 milhões de pessoas que ela vai beneficiar. Geralmente as pessoas mais pobres, geralmente aquelas que mais precisam. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil em nosso país. Eu sou obrigada a dizer que o golpe não acabou ainda. Faz parte do golpe mentiras sistemáticas como essa, que leva alguém que nunca levantou um dedo pela transposição vir aqui se vangloriar e dizer que foi ele que fez. Esse golpe ainda está em andamento. Eles sabem, sempre souberam que a democracia sempre beneficiou o povo brasileiro. Sabem que por 4 eleições nós ganhamos, porque nunca apresentamos um projeto como esse da aposentadoria, que faz com que o povo brasileiro precise de começar a trabalhar, na melhor hipótese, aos 16 anos, na pior, aos 9 anos. Porque se eles exigem 49 anos de contribuição e idade mínima de 65, se a gente diminuir 65, 49 de 65, nós temos 16. Mas, se a gente lembrar que nos anos de contribuição das pessoas, muitas vezes elas ficam desempregadas, muitas vezes até não assinam a carteira delas, apesar de ser ilegal, nós vamos ver que a média é 7 anos. Aí você soma 49 com 7, dá 56. Tira esse 56 de 65, dá 9 anos. Então, uma criança de 9 anos pode começar a trabalhar para ter aposentadoria integral? Não! Um jovem de 16 pode fazer isso? Não! Portanto, esse projeto da aposentadoria é um golpe. Mas o golpe não acaba aí. O golpe continua. Nós, todos aqui, temos um encontro marcado com a democracia. Esse encontro é em outubro de 2018. Esse encontro é onde nós vamos discutir os destinos desse país, todos nós. Eles sabem que se deixarmos conversar com o povo, esclarecer o povo, nós ganharemos essa eleição em outubro de 2018. Ou nós seremos, possivelmente, com o presidente, o ex-presidente Lula, grandes competidores. Nós não achamos que temos de ganhar todas as eleições. Quem acredita na democracia sabe perder. Sabe perder. Eles não sabem. Nós sabemos. Agora, eu estou aqui para dizer que assim como vieram aqui e contaram a mentira que eles fizeram a transposição, eles contarão mentiras para impedir que nós tenhamos uma eleição livre, aberta, ampla. Impedirão essa eleição? Não, porque eu tenho certeza que o povo desse país não suporta outro golpe. O segundo golpe, não.
E esse segundo golpe é impedir que os candidatos populares sejam colocados à disposição do povo. O Lula é um desses candidatos. Vamos nos encontrar com a democracia. É o único jeito da gente lavar a alma do povo brasileiro. Nós precisamos de água, sim. Nós precisamos de água para que nosso povo tenha direito aqui no Nordeste, aqui na Paraíba. E eu tenho muito orgulho de estar aqui em Monteiro assistindo a água chegar. Eu lutei muito por isso com o Lula. Nós tivemos o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa dedicação. Não foi conversa fiada que trouxe a água para cá. E por isso eu quero dizer para vocês, nós precisamos também da água para que esse país tenha sua alma lavada. E aí, só a água da democracia lava a nossa alma. Vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar numa eleição direta agora em outubro de 18. É logo ali. Vamos exigir que haja eleições. Vamos exigir que os competidores não sejam impedidos de competir. No tapetão não. No tapetão não. E quero dizer para vocês mais uma vez, um beijo no coração, na alma. E eu tenho imenso orgulho da água ter chegado aqui. Fala pra nossa presidenta Dilma. Quem gosta de Dilma, solta o grito, Monteiro! Dilma Rousseff é nossa sempre presidenta! Alô, Monteiro! Alô, Paraíba! E atenção, meu Cariri paraibano! Coloque essas mãos no alto! As mãos no alto para receber e saudar este governador que preparou o nosso estado para receber as águas da transposição! Ele que mudou a história da Paraíba! O governador que tem coragem! O governador que tem determinação! O governador que sabe de onde veio e sabe onde quer chegar! Ele que foi considerado o melhor governador do Brasil! Vamos ouvir o governador de Lula! Vamos ouvir o governador de Dilma! Com as mãos para o alto, Monteiro! Passando energia positiva! Vamos ouvir ele! Ricardo! Coutinho! Fala, governador! Boa tarde, queridos e queridas companheiros e companheiras de caminhada. Boa tarde, paraibanos. Boa tarde, pernambucanos. Boa tarde, brasileiros que se unem nesta tarde histórica, dia de São José, aqui em Monteiro, para poder expressar o mais verdadeiro sentimento do povo brasileiro, que é o sentimento de reconhecimento e de gratidão por aqueles que efetivamente fizeram bem ao nosso povo e à nossa alma. Muito boa tarde, meu querido presidente Lula, o homem que é igual àquela história do bolo com fermento e que quanto mais batem, mais ele cresce. E vai crescer mais ainda, porque a política precisa ser feita com verdades, não apenas com convicções de alguns. A política tem que ter justiça, a política tem que ter foco e a política tem que fazer bem aos interesses maiores do nosso povo. Meu querido companheiro, você representa isso na história da política brasileira. Minha querida companheira, me permita chamá-la dessa forma, presidente Dilma
Dilma Rousseff. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que eu aprendi a ter lado. Eu não tenho medo, eu tenho coragem para enfrentar as coisas que a vida, que a vida nos coloca diante de nós. E eu não titubeei um momento em poder estar ao lado da democracia e poder estar ao lado de quem fez e faz pelo nosso povo e particularmente pelo povo nordestino. Eu, como vocês aqui, nós sabemos o que era o Nordeste. Nós sabemos que nesse mundão de meu Deus, o que não faltava era carcaça de animal perdido na imensidão da seca. O que não faltava era saques em feiras. O que não faltava era o povo invadindo as mercearias em busca de matar a fome. Isso foi há pouco tempo. Isso foi até o início do século XXI. Era assim que as coisas eram aqui. Para o interior do Nordeste não tinha universidade, não tinha Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Para o interior do Nordeste não tinha sequer cisterna de placa. Para o homem e a mulher nordestina do semiárido tinha simplesmente pedra para quebrar nas frentes de emergência e no final do mês ganhar 30 contos de réis. Era assim que era a vida do nosso povo. E eles acham, aquela parte da elite que não preza pela democracia, eles acham que nós nos esquecemos. A gente pode ter em algum momento ter ficado anestesiado, mas o nosso sentimento de gratidão, de força e principalmente a nossa capacidade de lutar, ela floresce em cada momento quando o povo é chamado para decidir os seus destinos. Eu lembro muito bem disso, de quando um homem, quando uma pessoa que precisou carregar lata d'água na cabeça para poder levar água para sua família, quando um cidadão que não podia ser chamado de cidadão teve que pegar um pau de arara, o tradicional pau de arara, e bater lá em São Paulo para trabalhar nas piores condições possíveis. E quando esse homem chega e se encontra com seu destino de lutador do povo brasileiro, de ser sindicalista com muita honra, de se fundar um partido, de presidir este partido, de inverter a lógica da política brasileira, que era a política das elites, era a política do compadrio, era a política do coronelismo, como nós sabemos e nós derrotamos aqui dentro da Paraíba. Quando este cidadão chamado Luiz Inácio da Silva teve a oportunidade de ser colocado pelo voto livre, soberano, pela força de vontade no governo do Brasil, o Nordeste começou a mudar. Não foi só o Brasil que começou a mudar, foi o Nordeste que começou a mudar. Eu vi aqui um monte de gente, eu vi gente agradecendo porque teve o direito de poder estudar numa universidade que antes não existia aqui no semiárido, aqui no sertão. Eu vi gente, porque antes, quando eu percorria aqui, este sertão, este semiárido, a gente não encontrava uma cisterna de placa. Todo mundo aqui sabe disso. E hoje você quase não encontra uma casa que não tem uma cisterna de placa. Foram milhões de cisternas de placa. Foi a dignidade conquistada. Foram coisas que talvez tenham assombrado e feito renascer a capacidade criativa do povo nordestino. E hoje nós estamos aqui celebrando as águas, celebrando a mais importante obra hídrica deste país, que é exatamente a transposição do São Francisco. Para fazê-la, para iniciá-la, não podia ser qualquer membro daquela elite que não preza pela democracia. Tinha que ser um filho do povo,
se não fosse alguém que tivesse sentido nas costas e na pele o que é ser um nordestino de Garanhuns, enfrentar uma seca. Eu duvido muito que aquilo tivesse começado. Afinal, todos os outros prometeram sempre, desde Dom Pedro. E hoje, efetivamente, as águas chegam à Paraíba. E não são águas apenas para tirar alguma cidade do racionamento, para tirar alguma cidade do colapso, ou sequer é uma obra que por si só já valeria por tudo para desenvolver o nosso semiárido. Eu estou falando de uma coisa muito maior do que isso. Eu estou falando, meus queridos companheiros e companheiras, uma necessária e progressiva mudança de mentalidade, da consciência crítica do nosso povo. Esse é o mais duro golpe no coronelismo aqui no Nordeste. O povo está derrotando o coronelismo. Aqueles que não prezam pela democracia, aqueles que queriam ver o povo eternamente pedindo de joelhos uma lata d'água, uma carrada d'água, para torná-lo escravo do seu voto durante as décadas seguintes. A obra da transposição significa mais do que isso. E esta transposição tem a assinatura do presidente Lula e tem a inestimável, talvez muita gente aqui não saiba, a inestimável contribuição, porque pagou 72% dessa obra da presidenta Dilma Rousseff. Eu falei 72%. Essa é a verdade que alguns tentam esconder. Mas aqui no território livre da Paraíba, o povo sabe o que é verdade. O povo tem coragem de ir às ruas. O povo sabe quanto é fundamental recuperar o sentimento da esperança. Eu não quero falar aqui das coisas ruins, eu quero falar de coisas boas. Nós existimos, meu irmão, para fazer coisa boa, para fazer o povo avançar, para construir esperanças. E é em nome disso que eu estou aqui profundamente grato. Eu agradeço aos meus companheiros prefeitos aqui da região, botaram a mão na massa, fizeram efetivamente de burro, de carroça, e ninguém vai conseguir enterrar esse sentimento. É muito fácil para alguns acharem que fazem a cabeça do povo, dizendo de manhã, de tarde, de noite, que alguém não presta. Apresente provas, porque as provas que o Brasil tem, todo mundo sabe quem são. Agora não adianta fazer justiça seletiva, não adianta fazer justiça por convicções. Justiça é por prova, é por fato. E o Brasil está cansado dessa coisa, de ver o Brasil descer ladeira abaixo. Nós estamos cansados desse negócio que serve somente como instrumento político para fazer disputa política pelo Brasil afora. Pois façam disputa política, que nós também vamos fazer disputa política no meio da rua, na consciência do povo. Eu tenho fé, mas eu tenho muita fé em ver Lula, este país e esta região tão sofrida ao longo de tantos anos, voltar a trilhar o seu caminho de prosperidade. Porque estas águas farão como as águas do eixo norte, Jeová. Como as águas do eixo norte, elas trarão uma coisa que é fundamental. Talvez nem a gente imagine o que é que nós vamos plantar, como nós vamos desenvolver as pequenas micro e indústrias. Talvez a gente nem perceba o que está diante de nós. Está diante de nós uma coisa chamada libertação. Isso é muito importante, isso é fundamental para cada um de nós. E eu não poderia deixar de estar aqui agradecendo efetivamente a oportunidade de viver, não apenas como governador, mas como cidadão, como paraibano, esta coisa maravilhosa, abençoada, que é a chegada do Rio São Francisco. Eu só peço uma coisa para encerrar as minhas palavras: é preciso estar atentos e fortes, tal qual aquela canção do final da década de 60. Atentos e fortes,
A coisa não está fácil porque o desespero está tomando conta daqueles que achavam que seria de uma forma e as coisas hoje são completamente diferentes. É preciso que a gente dê as mãos, é preciso que a gente mais do que nunca possa defender, resgatar a nossa democracia. É preciso dar ao país a normalidade democrática e é preciso fazer com que o nosso povo possa expressar e dizer claramente aquilo que quer. E eu sei o que o nosso povo quer, eu sinto o que o nosso povo quer. Ninguém vem de 1h da tarde para um sol danado como este. Ninguém chega numa cidade e é recebido por uma multidão como essa. O povo sabe o que quer, amigo. O povo sabe o que era e o que foi e o que é. O povo tem consciência de que é importante fazer com a própria mão. Porque se depender de alguns segmentos, vão continuar mentindo para o povo. E o povo precisa criar a sua rede da verdade e a sua rede da justiça. É por isso, presidente Lula, que eu estou orgulhoso aqui ao seu lado, como sempre estive. Divergindo o meu partido em 2014, disse que não seguiria longe do que era melhor para o povo. Votei em Dilma. Em 2010, mesmo não tendo apoio, eu votei no presidente Lula. Eu separo as coisas, eu sei o que é melhor para esse povo. E graças a Deus, com essa autonomia que Deus dá a mim e ao governo que eu represento, nós estamos trilhando os caminhos da prosperidade aqui dentro desse estado. E mais do que nunca, eu peço aos paraibanos para que a gente possa se unir e derrotar mais uma vez o atraso. É o atraso que vai ali no canal e bate uma foto com a cara mais safadinha do mundo, dizendo que é também pai da obra, mas o homem era contra a obra, não tem coragem de assumir aquilo que era. Eu sou mais aquela pessoa, e meu pai me dizia: meu filho, é melhor um não verdadeiro do que um sim falso. É claro que sim, chega de falsidade na política. Nós vamos construir a melhor das políticas, não a perfeita política, porque não tem perfeita política, mas nós vamos construir a melhor das políticas para poder dar novamente um rumo progressista, com inclusão social, com desenvolvimento, olhando para todas as regiões, para todas as cidades, que é isso que o nosso povo quer e é isso que o nosso povo precisa. Meus queridos companheiros, eu agradeço a todos vocês a possibilidade de terem feito a nós vivenciar isso que nós estamos vivenciando hoje. Agradeço aos mais de 15 senadores e senadoras da República, infelizmente nenhum da Paraíba, mas está aqui o Brasil, presente em Monteiro, na figura dos senadores. Eu quero agradecer aos deputados federais, a todos os deputados que vieram aqui prestigiar o povo da Paraíba, o povo de Pernambuco, o povo do Nordeste. Quero agradecer novamente aos prefeitos, aos vereadores, mas eu quero agradecer a alguém especial, a um coletivo especialmente, que é a força de vontade do povo. Este é inquebrantável, esse continua a fazer história, porque a partir de hoje o Brasil não vai poder mais tratar o povo como vinha tratando. A partir de hoje nós vamos blindar os interesses coletivos do povo brasileiro, o patrimônio do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui, felizes da vida, acreditando no futuro, fazendo no presente, dizendo que não é hora de ter medo, a hora de avançar, a hora de ter coragem para caminhar adiante. Muito obrigado, companheirada, valeu demais, muito obrigado, Lula, muito obrigado, Dilma, um forte abraço e um beijo no coração. Falou o nosso governador Ricardo Coutinho, quem gosta de Ricardo faz barulho, Monteiro! E vamos que vamos, Monteiro! Prepara, Monteiro! E atenção, meu querido paraibano! Atenção, Paraíba!
Apenas lembrando que uma criança que está perdida encontra-se aqui do lado do palco direito, próximo ao estúdio de uma rádio local. E atenção, minha cidade de Monteiro! Atenção, Paraíba! Eu quero ver todo o Cariri com as mãos para o alto! Levanta a mão pro alto! Levanta a mão pro alto! Levanta a mão pro alto, meu Cariri! Levanta essa mão pro alto e passa energia positiva, porque agora nós vamos ouvir! Este nordestino que tem sensibilidade marcou a nossa gente! Vamos ouvir o guerreiro! Este lutador! O povo brasileiro! Que realizou o sonho de mais de 170 anos, que foi a transposição do São Francisco! Vamos ouvir ele! O nosso sempre presidente! Lula! 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 Fala, presidente! Queridos companheiros, queridas companheiras e queridos companheiros da cidade de Monteiro, queridos companheiros e queridas companheiras do estado da Paraíba, do estado de Pernambuco, do estado do Ceará, do estado do Rio Grande do Norte, do estado do Pará, que está aqui, porque hoje, governador, Monteiro está recebendo uma delegação extraordinária de senadores. Tem senador aqui, a Vanessa do PCdoB do estado do Amazonas, tem o companheiro Paulo Rocha, lá de Belém, no estado do Pará, tem o companheiro Pimentel, do estado do Ceará, tem a nossa querida companheira Fátima, do estado do Rio Grande do Norte, tem a nossa companheira Gleice, do Paraná, quem é que está faltando aí, do senador? O companheiro Humberto, do estado de Pernambuco, e o companheiro Lindenberg, companheiro da Paraíba. Além disso, tem uma contagem, já falei a Vanessa, a primeira. Eu não tenho uma nominata aqui para saber o nome de todos os deputados estaduais, federais, os prefeitos que contribuíram, mas aqui é importante lembrar que tem duas personalidades. A companheira Luciana, presidenta do PCdoB no Brasil, e o companheiro Rui Falcão, presidente do PT Nacional, que deve estar aqui no meio. Mas eu queria dizer para vocês que tem uma pessoa que, além da água, é muito especial, porque tem uma coisa tão sagrada quanto a água, que é o companheiro Fernando Haddad, que foi ministro da Educação no meu governo, o governo da Dilma, e foi prefeito de São Paulo. O Rui Falcão ficou lá atrás, não apareceu aqui. Eu queria fazer agradecimento. Como bom cristão que sou, eu tenho que sempre começar agradecendo a Deus. Eu acho que Deus está aqui, o nosso companheiro Rui Falcão, presidente do PT Nacional. Eu sempre acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque dia 13 de dezembro de 1952, eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe pegou 8 filhos, colocou embaixo do braço e resolveu ir embora para São Paulo para evitar que os filhos morressem de fome na cidade de Garanhuns. Na verdade, a cidade hoje chama Caetés, mas na época era subdistrito de Garanhuns. E eu fico sempre pensando que existe um ser superior, que existe uma coisa que transcende a capacidade de pensar, de imaginar.
imaginar e de enxergar de um ser humano normal. Porque sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei e virar presidente da República do Brasil é só com a mão de Deus e a mão do povo brasileiro e do povo brasileiro. Eu não esqueço nunca, Ricardo. Eu estava fazendo um comício no CRAP nas eleições de 1989, no segundo turno. E peguei um avião com o doutor Miguel Arraes, que começou a me apoiar no segundo turno. E Arraes falava para mim duas coisas. Ô Lula, você tem que fazer a Transnordestina e você tem que fazer a transposição das águas do Rio São Francisco. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu virei presidente da República, eu comecei a pensar, por que não fazer a transposição da água do Rio São Francisco? E naquele tempo era difícil pensar isso, porque é verdade que Dom Pedro II disse que daria a última joia da coroa para fazer a disposição. Não deu nem a última, nem a primeira, e não fez a disposição das águas do Rio São Francisco. Depois dele, todos os presidentes, até 2003, de alguma forma prometeram trazer água para o São Francisco, e essa promessa não saía do papel, porque tinha estados doadores e estados receptores, e tinha presidentes que chegaram aqui na Paraíba e dizia: eu sou favorável à transposição. Chegava na Bahia, a ACM era contra, ele dizia: eu sou contra. Chegava no Ceará e dizia: eu sou favorável à transposição. Chegava em Sergipe e dizia para o João Alves: eu sou contra a transposição. E assim a transposição era uma promessa feita de acordo com a conveniência. E vocês deverão te perguntar por que ela saiu. Primeiro eu quero agradecer de coração um companheiro que está aqui, que é o companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, que foi o primeiro governador da Bahia que não foi contra a transposição das águas, que passou a defender a disposição das águas do Rio São Francisco. Ele está aqui, é ex-governador, está aqui com o atual governador. Eu quero agradecer ao companheiro Zé Alencar, meu saudoso vice-presidente da República, que teve a coragem de fazer um debate nacional mostrando a necessidade de trazer água. Quero agradecer, Ricardo, a um companheiro que eu tenho a maior lealdade, o maior respeito, e eu sei que a Dilma tem, o companheiro Ciro Gomes, que colocou o projeto embaixo do braço e fez. E eu sei a quantidade de brigas que o Ciro Gomes enfrentou. Eu sei o que foi enfrentar a discussão ambiental. Eu sei o que foi enfrentar a discussão com o Tribunal de Contas. Eu sei o que foi enfrentar a discussão com o Ministério Público. E o companheiro Ciro Gomes teve a coragem, teve a honradez de enfrentar o debate sem fazer cara feia e provar que o povo nordestino é o dono do Rio São Francisco e não apenas um ou outro estado da federação, que o povo tem direito à água para beber, para dar para os animais e para plantar um pé de alface, um pé de feijão, um pé de milho ou um pé de macaxeira. Eu quero agradecer a essa companheira que junto com o Ciro Gomes e outros companheiros do governo resolveram colocar o pé no barro para dizer: nós vamos fazer essa obra. Porque de vez em quando as pessoas ficam dizendo: mas ela vai custar caro, ela vai custar não sei da conta. Quando eu comecei, a gente começou a fazer o Bolsa Família. Sabe o que ele dizia, Ricardo? Ele dizia assim: o Lula vai dar dinheiro para pobre, para eles ficarem vagabundos. Tinha fazendeiro aqui no Nordeste que dizia: ele está criando vagabundos que não querem mais trabalhar na nossa fazenda. Até porque na fazenda de alguns fazendeiros, o trabalhador não trabalhava, ele era tratado como escravo. E o Bolsa Família ia dar um mínimo de independência para ele. Eu lembro do debate que a gente fazia com a Globo. A Globo estava cheia de gente para dizer que era melhor fazer asfalto, era melhor fazer uma rodovia, era
era melhor fazer uma ferrovia. E eu dizia, se o povo comesse cimento, eu ia fazer a rodovia. Mas o povo come é feijão, é arroz, é pão, é farinha. E a gente vai dar comida para esse povo. Porque quando ele tiver força, ele vai gerar produção, vai gerar crescimento da economia e a gente vai poder fazer as estradas. Quando é? E esse país teve um crescimento extraordinário. Pela primeira vez, esse povo pobre começou a ter esperança. Muita gente falava finalmente começaram a lembrar de mim. Finalmente tem um governo que começou a pensar de verdade na vaga do São Francisco. E eu não pensei apenas de bonzinho, porque eu não sou letrado, não. Eu pensei, porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu já carregava lata d'água na cabeça, já ia com o medo buscar no assunto. E eu sei o que é colocar água barreta num pote, esperar desgramada, sabe? Coar, assentar, quando assentava, colocava no outro, e depois colocava no outro, e a barriguinha era só de esquistossomose, cheia de fezes de vaca, de cavalo, de cabrito, de tudo. E era aquela água que a gente bebia. E foi assim que a minha mãe criou meu filho. E eu sabia que o povo do Nordeste mais pobre tinha que ter direito a uma coisa elementar, já que o nosso corpo tem 70% de água, que o povo precisava de água limpa para se tratar. E tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. E eles agora dizem que não tem paternidade, não tem paternidade. Se eles têm vergonha, nós não temos. Vilma e eu, Ricardo e muitos outros governadores e vocês, nós temos orgulho de dizer, nós somos pai, mãe, irmão, tio, primo e sobrinho da transposição da água do Rio São Francisco. Temos orgulho. Você veja, eu vim para entrar na água, mas tinha tanta gente na água que não me deixava entrar, sobretudo os fotógrafos. Não conseguia entrar na água. A Dilma, coitada, quase não vê água. Se eu não pego e encho na água e jogo para cima, ela não tinha visto a água. Mas a água está aqui. Eu queria alertar vocês de uma coisa que vai acontecer. O fato da água estar aqui não significa que o problema está todo resolvido, porque está cheio de gente morrendo de seca na beira do Rio São Francisco. Está cheio de gente morrendo de seca na beira do açude. Então o Ricardo Coutinho sabe que ele tem que continuar cobrando do governo federal, porque a água está aqui. Agora é preciso levar para a adutora, tratar a água e levar para a torneira de vocês na casa de cada companheiro nordestino. É preciso não permitir que um fazendeiro sozinho queira pegar uma bomba e ter a água para irrigar a terra dele. Esse projeto tem compromisso com 290 comunidades de pequenos proprietários, de quilombolas, de índios, para que a água possa chegar para ele plantar o mínimo necessário para ele comer. Esse projeto tem uma visão social. Por isso é importante a gente ficar alerta. O eixo norte está parado desde que essa mulher foi golpeada e tirada da presidência. E é preciso retomar o eixo norte. É preciso terminar os 5% que falta no eixo leste, para que a gente não veja mais um nordestino ir para São Paulo por conta da seca, um nordestino ir para São Paulo para passear e não para trabalhar de pedreiro, de ajudante de pedreiro, porque nós queremos ser engenheiro, nós queremos ser mestre, nós não queremos fazer o trabalho ruim que ninguém gosta de fazer. Eu acho, companheiros e companheiras, que a esperança é a coisa que mais mobiliza uma sociedade. Não é possível um homem ou uma mulher sobreviver se não tiver esperança. Acabou o tempo de dizer que o Nordeste é um lugar que só tem pobre, que aqui no Nordeste tem mais analfabeto,
aqui no Nordeste é o lugar que tem mais mortalidade infantil, que aqui no Nordeste as pessoas não querem mais trabalhar na frente de trabalho, pagar R$30 por mês, tendo terra do lado ou pro outro lado. Aqui as pessoas não querem mais fazer saque, aqui as pessoas querem ganhar honestamente o pão de cada dia, e por isso nós queremos trabalho. Esse governo que está aí, que não deveria estar aí, não tem noção do que significa a aposentadoria rural para o povo do Nordeste brasileiro. Ele não tem noção do que representa a aposentadoria e a pensão das mulheres pobres. Ele quer acabar e quer cortar pela metade. Se eles não tiverem os ouvidos mudos e quiserem ouvir um conselho, eu queria dar um conselho para eles através desse microfone aqui de Monteiro. Eu queria dizer para eles que só tem uma solução para resolver o problema da Previdência Social. Ao invés de tentar cortar os benefícios do pobre, eles têm que saber que no governo da Dilma e no meu governo, de 2004 a 2014, a Previdência Social e a Seguridade foi superavitária. E sabe por quê? Porque nós geramos 22 milhões de empregos. Sabe por quê? Porque aumentamos todo ano o salário mínimo. Sabe por quê? Porque formalizamos micro e pequena empresa. Sabe por quê? Porque a folha de salário queria 3% ao mês. Então, se eles quiserem ouvir e quiserem criar vergonha e resolver o problema da Previdência, só tem um jeito: é gerar emprego e dar aumento de salário, porque aí a gente vai tornar a Previdência superavitária. Se eles, diplomados, não sabem fazer isso, peça um conselho que eu sei como é que faz. A matemática é simples. Não precisa ser grande doutor. A matemática é simples. Nós já provamos no primeiro mandato de que o pobre não é problema. O pobre é a solução. O pobre é problema quando ele vira um paira da sociedade, quando ele não tem dinheiro para comprar um quilo de feijão, quando ele não tem dinheiro para comprar um pão, quando ele não tem dinheiro para comprar um chinelo, quando ele não tem dinheiro para comprar um caderno para o filho. Mas dê um pouquinho de dinheiro na mão do pobre e você vai ver, dê R$1 bilhão na mão de um rico, vai virar uma conta bancária. Dê R$10 para o pobre, que vai virar consumo meia hora depois na bodega da sua esquina, no supermercado. E me parece que a elite brasileira, me parece que uma parte dos ricos não querem que o povo pobre tenha acesso a coisas boas. Ah, porque pobre, Ricardo, pobre não tem que comer carne de primeira, pobre tem que comer carne de terceira. Pobre não tem que ir na feira comprar produto fresco, de primeira qualidade, ele tem que depois da meio-dia pegar o resto. Pobre não tem que comer peito de frango ou coxa de frango, tem que comer pescoço ou pé de frango. Pobre não tem que andar de avião, tem que andar de caminhão. Pobre não tem que estudar em universidade, tem que nascer e morrer analfabeto, porque vamos nascer para trabalhar. Pobre, nós aprendemos a dizer para eles: nós queremos estudar na escola técnica, na universidade, nós queremos andar de avião, nós queremos comer coxa de frango, pego de frango, carne de primeira. Nós queremos que o nosso filho seja doutor, porque filho de pobre não nasceu para ser apenas pedreiro ou servente de pedreiro, sem nenhum desdém à profissão. Mas nós queremos ser médico, engenheiro, e por isso eu fiz questão de citar o Fernando Haddad, porque nunca nesse país os pobres entraram tanto em universidade como hoje. O pobre que tomaram um doutor como hoje, eu tenho certeza
coisa que eu tenho orgulho. E falo orgulho porque a Dilma era a grande coordenadora do meu governo. E eu digo em todo lugar, Ricardo, eu tinha uma vontade desgraçada de ter um diploma universitário. Mas eu tinha uma vontade, eu brinco às vezes com os economistas, que eu adoraria ser economista. Porque economista, quando está na oposição, ele sabe tudo. Quando chega no governo, é que a porta do concurso fica tudo muito difícil para fazer. Pois bem, eu não consegui ter um diploma universitário. Arrumei um vice que também não tinha diploma universitário. E nós já passamos para a história como o presidente e o vice que mais fez universidade na história do país. Aquilo criou um programa chamado Ciência Sem Fronteira, que era para mandar milhares de jovens aí fazer pós-graduação, pós-graduação no exterior, para a gente começar a exportar inteligência e conhecimento e não apenas exportar commodities. Eles acabaram. A companheira Dilma, ela criou o Pronatec e já formou praticamente 8 milhões de jovens nesse país. E me parece que isso incomoda uma parte da elite que não quer que isso aconteça. Quando nós criamos o Reúne, era para a gente colocar 18 alunos por sala. Eles foram contra e nós conseguimos aprovar. O ProUni foi uma ideia do companheiro Haddad muito inteligente, pegar a dívida que as universidades tinham e transformar em bolsa de estudo para a gente da periferia, para os pobres, para os negros, para os índios, poder ter um diploma universitário. Esse país provou que ele pode ser grande. Esse país provou ao mundo. Nunca esse país foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Índia, na Argentina, no México, na Alemanha. Dava orgulho de ser brasileiro por conta da democracia, por conta da alegria do povo e por conta da confiança. Hoje, as pessoas me contam que quem viaja tem vergonha de ser brasileiro, porque estamos vivendo num país que deu um golpe numa mulher que foi eleita democraticamente. Eu sou um homem que não tenho ressentimento. Mas de vez em quando eu fico pensando que quando a gente chega a completar 70 anos de idade, a gente não tem mais lugar para guardar ódio, a gente não tem mais raiva. Eu tenho, na verdade, a vontade de dizer para vocês, para não desanimarem nunca. Eu lembro da minha mãe, quantas vezes, Ricardo, quantas vezes minha mãe ficava na beira do fogão, não tinha nada para colocar na panela e no fogo para o filho comer. E a minha mãe ela nunca desanimava, ela sempre achava que amanhã seria melhor. E eu queria dizer para vocês sabem o que eles estão tentando fazer com a esquerda nesse país. Vocês sabem o que eles fizeram com a Dilma. Vocês sabem o que eles estão tentando fazer comigo. Pois bem, eu só queria avisar para eles. Só queria dar um recado para eles. É de que, se eles quiserem brigar comigo, eles vão brigar comigo nas ruas desse país. Para que o povo possa ser o senhor da razão aqui. Eu digo todo santo dia. Eu digo todo santo dia nesse país. Eu estou à espera de um empresário me denunciar. Eu estou à espera que eles digam se tem R$1 na minha conta, porque se quiser, eu não sei nem me defender. Eu duvido que algum deles seja melhor ou igual a mim. Duvido. Portanto, eu quero dizer para todo mundo que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país. Eu aprendi a andar de pessoa sofisticada, não por arrogância, por necessidade de sobreviver. Eu venci os preconceitos nesse país. Eu quero dizer para eles, se vocês querem me prejudicar, pelo amor de Deus, criem vergonha, não prejudiquem 204 milhões de pessoas, porque querem me prejudicar.
Eu nem sei se estarei vivo para ser candidato em 2018, mas eu sei que os que eles querem é tentar evitar que eu seja candidato. E está longe para definir candidatura. Está muito longe para definir candidatura. Só quando tiver a condição do partido. Agora, Ricardo, eu quero olhar na tua cara como companheiro, olhar na cara desse povo, olhar na tua cara, Dilma, e dizer: eles pedem a Deus para eu não ser candidato, porque eu estou e comprar este país, até a alegria, até a felicidade, e o povo a sonhar com emprego e com salário. Pelo amor de Deus, não prejudiquem o povo brasileiro. O povo não merece a tapadeira que ele está sendo vítima. Não prejudique a aposentadoria do povo brasileiro. Não mexe na legislação trabalhista para prejudicar o povo. Porque somente aí eu fiquei pensando que eles iam explorar e fazer imagem negativa e resolveram fazer. Mas eu queria dizer para eles uma coisa. Essa gente, eles não sabem do sofrimento do povo trabalhador e do povo humilde. Eles não sabem. Eles costumam dizer ao Lula ganhar no Nordeste porque o povo é ignorante. Ignorantes também que governam o país há 500 anos e não aprenderam a cuidar do povo mais humilde. Eu nunca quis tirar nada de ninguém do sul do país. Eu nunca quis tirar nada de ninguém de São Paulo. O que eu quero é que o povo nordestino seja tratado em igualdade de condições. Aqui tem que ter universidade, aqui tem que ter indústria, aqui tem que ter escola técnica, aqui tem que ter mestres e doutores, aqui tem que ter crianças de barriga cheia. É isso que nós queremos. Se isso é o mal e eles não aceitam, bem, se prepare, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas ainda que eu tiver o único minuto, esse minuto será dedicado